Vou falar aqui uma coisa que talvez possa soar um pouco bruta demais, mas o problema da sua falta de disciplina pode ser a sua falta de humildade, tá? É uma reflexão que estou fazendo e pensando e por isso já vou externalizá-la neste momento, né? Geralmente a gente falha em alguma coisa porque nós não temos conhecimento, ou porque essa coisa parece inalcançável, ou porque a gente fez planos é, elaborados demais, complexos demais e grandes demais para executar. Ou inúmeras outras coisas também, né? Mas falando aqui do porquê a sua falta de disciplina de não fazer as coisas, da constância, vamos melhor dizendo, né? Da constância pode ser problema de uma falta de humildade. Porque você não consegue, talvez, se reconhecer pequeno ou realmente frágil e se aceitar desse modo, a ponto de ter que fazer as coisas pequenas desde o começo e de forma errada. Nós temos a tendência muitas vezes de acharmos, de nos superestimarmos, né? No longo prazo. Porém, no curto, nós subestimamos, né? Alguma coisa do tipo. Agora talvez tenha falado a frase errada. Mas a gente acha que as nossas ações do dia a dia, elas não vão nos levar a lugar nenhum. Porém, no longo prazo, a gente acha que nós conseguiremos construir coisas grandes. E isso é um problema e pode ser um problema de falta de humildade, justamente porque a gente não consegue, no começo, fazer aquilo que nos é devido na pequenez, no pouco, naquele mínimo diário que a gente precisa fazer para conseguir chegar em algum lugar. Porque a gente não se aceita pequeno e fala assim, não é possível que eu vá fazer algo tão pequeno desse modo, né? Eu não sou tão pequeno assim, eu já sou melhor. A gente se superestima demais, né? A gente não quer aceitar a nossa pequenez. E daí a gente começa a falhar. Porque justamente nós queremos fazer algo grandioso todos os dias. Que é o que eu falei ontem, no vídeo de ontem, né? Acho que foi no de ontem. Acho que foi. Que é o problema do tudo ou nada. Então a nossa humildade, ela vem como uma falha de desumildade, na verdade, né? Nossa falta de humildade, nossa desumildade em não nos aceitarmos pequenos e que somos que necessitamos de fazer coisas pequenas também para chegar em lugares grandes ou resultados grandes. Ela faz com que a gente fale na nossa constância, na nossa disciplina, porque a gente quer fazer todos os dias algo grandioso, como se isso fosse necessário para alcançar resultados. Não. Se a gente falha justamente em aceitar que somos pequenos e fazer o pouco e fazer as coisas pequenas do nosso dia a dia, é óbvio que a gente vai falhar nas grandes. Então, pode parecer um pouco sensacionalista, e uma chamada talvez muito bruta, falar que a sua disciplina vem da sua falta de humildade, mas é só para chamar atenção e talvez gerar um impacto de que, pô, talvez você esteja se superestimando demais. Talvez você esteja contando com consigo mesmo e achando que pode fazer muitas coisas, sendo que não é realidade. Um exemplo que eu dou é o meu próprio exemplo. Eu tinha muito essa característica, né, de achar que eu era muito bonzão, de que achar que eu era o cara mais foda e maravilhoso que existia nesse planeta Terra. Tanto que uma vez eu lembro que eu ia trabalhar na empresa do meu avô e acabou que não deu certo, né? Por alguns motivos lá. E daí eu cheguei e falei assim: não fui eu que perdi a oportunidade. Foi a empresa que perdeu a oportunidade de me contratar. Tipo assim, puta, que merda, né? Que coisa ridícula de se falar. A empresa era uma empresa maravilhosa, grande, e que com certeza eu ia aprender muita coisa lá. É... E daí eu falei uma dessas.
É muita pretensão, né? Eu, sei lá, tinha 20 anos. Não, nem isso, acho que 19, 18. Mas é muita pretensão de um jovem, né? É um negócio bizarro. Achar que eu vou entrar assim e mudar o mundo, né? E, ou mudar o mundo de uma empresa que já tava consolidada, sei lá, quantas décadas. E chega a ser cômico, né? Porque a gente, quando é jovem, a gente tem essa pretensão de mudar o mundo, né? De ser essa diferença absurda. E a gente acha que a gente é muito bom. E nós carregamos isso um pouco pra ao longo da vida, né? Pelo menos é assim que eu acho, assim que eu vejo algumas coisas. E muitas vezes eu mesmo preciso colocar esse freio, né? E pedir essa humildade para Deus. E falar assim, Deus, pelo menos que eu nunca... Eu faço essa oração constantemente. Pelo menos que eu nunca... Que ao menos me sobre uma gota de humildade, né? Para te reconhecer como é o Criador, o Senhor de tudo. Porque senão a gente se perde e a gente acha que a gente é maior e controla muito mais coisa do que a gente realmente controla, do que a gente pode, né? Então, aqui trazendo mais para a produtividade, né, da constância, da disciplina, mas quando a gente foge dessa humildade, quando a gente acha que a gente pode controlar mais coisas do que a gente realmente pode, quando a gente acha que a gente pode fazer mais coisas do que a gente pode, que a gente é maior do que a gente é, geralmente dá cagada, dá problema porque há um problema real de realidade. Há um problema de realidade mesmo, porque nós não conseguimos fazer aquilo que nós pretendíamos, porque somos menores geralmente do que somos, né? Então esse exemplo que eu dei aí de mim, ele se traduz numa perspectiva maior, né? Mas para nossa vida. Porque provavelmente eu entraria na empresa e, cara, eu ia ter que abaixar a orelha para muita coisa. E aprender realmente muita coisa. Porque tipo, seria meu primeiro emprego numa empresa grande é, e que eu ia ter que aprender, ser humilde para aprender e reconhecer que eu não era tudo aquilo que eu imaginava. Então, óbvio que a gente tem que ter confiança para agir, do mesmo modo que eu tive confiança para tentar entrar na empresa, mas também tem que ter humildade para fazer as coisas, para ser constante nas coisas, para ser mais disciplinado. E entender que, pô, existe um lugar que me cabe, existe um, um ponto em que dali para trás eu sou útil e dali para frente talvez já seja excessivo e eu precise aprender. É um paralelo, é um pensamento que estou fazendo aqui e pensando ao mesmo tempo enquanto eu falo, o que pode soar de modo esdrúxulo, modo muito estranho, ou talvez possa fazer sentido para você. Muitas vezes nós falhamos porque pretendemos coisas maiores, aquele famoso queremos abraçar o mundo, ou queremos controlar coisas que não estão no nosso controle e achamos que somos maiores do que realmente somos. Então, o problema da constância e da disciplina e coisas relacionadas pode ser o problema da sua humildade por não se aceitar pequeno, né? Por não aceitar que você precisa começar do pouco, que você precisa começar pequeno, e de que esse é uma realidade da nossa vida que bate a nossa porta todos os dias quando a gente precisa fazer algo novo. A gente pode trazer as experiências, a gente pode trazer coisas do tipo, porém ela não é pretexto, ela não é certeza, na verdade, de que a gente pode começar alguma coisa grande ou fazer alguma coisa grande. E um exemplo aqui só pra gente finalizar. Um empresário. Se o cara é bilionário, é óbvio que se ele for construir uma empresa do zero, ele vai ter... Se ele construir uma empresa, né? Se ele é bilionário construindo uma empresa, se ele for construir uma empresa do zero, é óbvio que ele vai conseguir gerir uma empresa quase desse mesmo porte, ele vai poder arriscar um pouco mais de capital, vamos supor assim, né? Mas agora, se você me der uma empresa, se eu quiser abrir uma empresa bilionária, uma empresa de muitos milhões, eu não vou saber o que fazer, porque eu não tenho essa experiência. Então é muito mais fácil
eu começar uma coisa do zero e pequeno e aprendendo, porque é a única possibilidade, senão vai quebrar, a empresa vai quebrar. Se você me colocar lá numa empresa bilionária, numa empresa multimilionária, eu vou quebrar a empresa, porque eu não sei o que eu tenho que fazer. Entendeu? Agora, se você pegar um bilionário e colocar ele para gerir, talvez a empresa vá dar certo. E tem muito mais chances de dar certo, porque ele já passou por isso, né? Então ele já não é tão pequeno como ele era no começo, ele já passou por esses momentos. Mas, com certeza, se falarem assim, agora você precisa gerir uma empresa trilionária, talvez ele já tenha uma expertise. Mas ele precisa ser humilde para aprender coisas novas, para fazer coisas novas e para começar menor do que aquilo que ele já é. Reflitam sobre isso, eu acho que vale a pena. Talvez o vídeo tenha ficado confuso, mas é uma coisa para se pensar da nossa rotina no nosso dia a dia. Grande abraço, valeu, falou, até amanhã.